gente. Bom dia quem está aqui com a gente, pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Bom, eu sou Mariana Tocani, repórter da Agência Brasil, sou vice-presidente da GEDUCA e agora, junto com o Josué Ferreira, vou mediar uma conversa com a jornalista Kaylin Belcha sobre movimentos contra a educação sexual e sobre gênero nas escolas americanas e nas relações com que ocorre aqui no Brasil, né, o que a gente está vivendo. Kaylin Belcha é repórter de educação do Chalk Beat, que é uma agência de notícias de educação sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Anteriormente, a Kaylin cobria educação para o The Chicago Reporter e o Chicago Tribune. É especialista na cobertura de desigualdades educacionais, direitos civis dos alunos, disciplina escolar e ensino em sala de aula. Ela vai participar de maneira remota, porque ela está grávida e não seria seguro, né, fazer essa viagem nessa fase, né, de pandemia que a gente ainda está vivendo, mas ela está aqui com a gente de maneira online. Bom, eu chamo agora ao palco Josué Ferreira, que é jornalista pela Universidade Federal de Roraima. Já atuou como repórter do portal G1 e da Rádio 93 FM, editor-chefe do jornal Roraima em Tempo. Atualmente, ele é assessor de comunicação em respostas a crises humanitárias da World Vision International Brasil. Josué vai me apoiar aqui nesse papo. Mais palmas. E antes da gente começar, eu vou chamar um vídeo que a GEDUCA produziu especialmente para essa mesa. Imagina você viver num mundo que você é 1% e que fica claro em todo canto que você vai, em todo rosto que você olha, que seria melhor você não existir. Se você é trans, você começa a ser violentado a partir de que você nasce e o médico olha para suas pernas e diz ali o que você é. Começou ali. Então, quando você é criança e começa a se entender como gente, ser humano, e começa a tentar mudar isso para o mundo, a socializar, você é tolhido. E aí, essa violência vai lhe seguindo a vida inteira. E, normalmente, a família, a escola, tudo ignora, porque é uma coisa que é ignorável. A pessoa é falta de tapa, é falta de Deus, é uma fase, é frescura, não tem pra que isso. Eu me identifico como uma mulher trans, pronomes ela, dela, e foi um processo bastante difícil, porque eu vim do interior, uma cidade totalmente cristã, totalmente homofóbica, transfóbica, racista, e aí a construção para eu me tornar a Ariel foi bastante difícil, porque eu tive que passar por uma labuta enorme de dificuldades, de ser rejeitada. Eu passei, acho que quase 2 anos sem viver, até poder trocar o nome, porque eu não conseguia mais. Eu tinha ataque de pânico. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Mas pra que eu vou sair de casa assim? Não saio de casa assim. Como é que eu vou fazer Enem? Como é que eu vou num cursinho? Faz um cursinho gratuito. Como é que eu vou me inscrever? Eu tenho que apresentar documento. Se a gente não tem educação sexual nas escolas, não tem uma conversa, nenhum diálogo sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, como é que as crianças, como é que as pessoas, até os professores, vão se desprender de tanto preconceito, de tanto ódio? É necessário, saúde pública. Uma escola ideal seria como devia ser um ambiente dentro de casa. O pai tá vendo a criança explorando, brincando com aquele brinquedo, em vez de dizer que não pode, dizer, você gosta disso aqui? Vamos brincar disso aqui. E aí, no ambiente escolar, seria esse. Se eu tô criancinha brincando com os coleguinhas e... Não, você não pode ter que brincar com as menininhas. Por quê?
Não, eu quero ir nesse banheiro. Ah, você vai no seu banheiro. Que começa para ser uma instituição perfeita para pessoas trans, eu acho que é a inclusão desses corpos e o cancelamento desses apagamentos, de apagar pessoas trans dessas instituições. Chamar pessoas trans para fazer campanhas, participar de fotografias de processo seletivo e incluir. Primeiro, a instituição teria que ter esse olhar e ver se a pessoa está sofrendo, saber como chegar, porque não é todo mundo para que você quer se abrir, né? Às vezes você se abre para alguém, a pessoa não está preparada para ouvir certas coisas e piora a sua vida. Já aconteceu comigo. Aqui no IFPE Olinda eu me sinto bastante acolhida. Somente eu acho que foi 2 casos de erro de pronomes, mas que já foram corrigidos e já foram notificados também na direção. Eu vim aqui e poder ser eu, né? É uma experiência que eu tô tendo depois dos 30, sabe? Que as pessoas têm desde cedo no colégio, de pré-escola, de você nasce e vai crescendo com você mesmo, de mãos dadas, e vai construindo o seu ser social durante a infância. E tipo, eu só tive essa oportunidade agora, depois dos 30. Este aqui no IFPE foi o primeiro momento da minha vida inteira que eu não tive que passar pelo processo de chegar e ter que me explicar, eu sou trans é isso, tem que me tratar assim e tal. Porque as pessoas simplesmente entenderam. Se as pessoas cis, o mundo inteiro em si, cuidassem de nós, travestis, como se fossem plantas, a gente ia regar, nós íamos regadas, nós iríamos florescer e iríamos dar muitos frutos. Bom, agora vamos para o nosso debate. Keilin já está aqui na tela com a gente. Oi, Keilin. Eu peço desculpas que a gente tem um pequeno delay, mas a gente vai indo com calma. Lembrando para vocês que as perguntas elas podem ser feitas, né, usando o QR Code para quem está aqui. Quem está acompanhando a gente pela internet, só colocar a pergunta no chat ali ao lado. Keilin, acho que a gente pode começar o nosso papo falando um pouquinho do que é esse movimento Don't Say Gay, né, ou Não Diga Gay, e qual que é a dimensão que ele tem nos Estados Unidos, né, o impacto nas escolas. Yes, so we have a couple states. Nós temos alguns estados que promulgaram leis e que defendem esse movimento, a lei Don't Say Gay, porque por conta da demanda da lei, não ensinar certas séries a respeito da identidade de gênero e da orientação sexual. Flórida é o exemplo mais bem conhecido, mas há outros tantos estados, o Alabama, por exemplo, que são estados conservadores na parte sul do país e que promulgaram esse tipo de lei. E o efeito nas escolas, com frequência, é que os professores relatam que há um certo receio de se falar sobre sexualidade e gênero nas salas de aula. Isso vai além das escolas, isso envolve a história. Por exemplo, a redação, história de LGBTQI+, falar sobre cuidados de saúde também, é algo que envolve outras matérias também. E nós tivemos 20 estados diferentes que consideraram essa legislação para fazer algo específico na sala de aula, mas há um efeito onda de outras legislações que são promulgadas em várias partes do país. Olha, são livros que são removidos da biblioteca. Eles falam de orientação sexual e de igualdade de gênero. Como foi visto no vídeo,
também há acesso restrito a banheiros que corresponde com a identidade de gênero do aluno. Às vezes são proibidos de participar em esportes e há também acesso limitado a cuidados de saúde por conta aí da questão de gênero. Nós vimos uma série de leis que foram aprovadas, promulgadas no último ano e que os alunos trans, na verdade, se sentem aí não bem-vindos nas escolas. Depois de uma década, as escolas tentaram ser mais inclusivas, sim, mas nem todas foram bem-sucedidas, mas há esforços para que isso aconteça. E agora é um retrocesso do trabalho que foi feito. O governo federal vem lutando contra isso, tentando promulgar novas regras, regulamentações também, mas às vezes isso para nos tribunais. É uma bagunça agora, e muitos alunos estão aí no meio desse caminho. Rapidinho, antes de a gente continuar, obrigado pelo convite por estar aqui, para a gente discutir um assunto tão importante, né? O vídeo traz um pouco disso. E aí, Kellen, eu queria entrar um pouco nesse assunto sobre a cobertura jornalística, né? A gente está falando, né? Então, eu queria entender, nós queríamos entender um pouco de como que o jornalismo tem feito essa cobertura. A gente tinha comentado um pouco numa conversa anterior, né? De você conversar com esses estudantes, e você traz agora, que eles não se sentem bem-vindos. Então, você pode trazer um pouco dessa perspectiva, né? Como que o jornalismo tem se portado frente a esse assunto, né? Como tem feito essa cobertura, e o que você ouviu também desses estudantes trans, né? De estudantes que são dessa comunidade LGBTQIA+, e que estão ali sendo diretamente impactados por essas leis e por esses projetos de lei, assim, que estão fluindo, né? Por esses estados americanos. Yes, this has definitely been. Sim, com certeza, e eu venho cobrindo a educação já há 10 anos, e eu tenho muita experiência entrevistando alunos que estão em situações vulneráveis, e eu coloco isso no topo da lista. Nós temos que ser sensíveis, proteger os alunos para que não enfrentem retaliação quando eles se manifestam sobre o que vem nas escolas. Então, eu tomo bastante cuidado, entrando em contato com grupos de defesa e outros que atuam em escolas. Às vezes há alianças, há conselheiros na escola e eles falam com os alunos que se sentem marginalizados e que são parte da comunidade LGBTQIA+. Há muito trabalho com professores tentando entender a dinâmica da escola e se os alunos se sentem confortáveis ou não em se manifestar. Mas quando eu consigo entrevistar, geralmente são alunos mais velhos que estão lá no ensino médio, geralmente, com quem eu posso conversar mais a respeito das ramificações da nossa conversa, e eles falam ali com outras pessoas sobre o que significaria ter as suas palavras publicadas. Nós usamos os primeiros nomes, né, para permitir a privacidade. Nós não queremos que o aluno sofra retaliação na sua escola, na sua comunidade, mas às vezes há esse risco. Alguém pode ler, ou alguém na comunidade pode ler, então, realmente, é um lado negativo potencial. Mas, quando eu converso com eles, eles claramente conseguem descrever para mim como a instrução mudou na sala de aula, especialmente se estão no ensino médio. Talvez tinham amigos em certas aulas, em certas matérias, e há coisas faltantes. Um aluno me disse que a professora pulou um slide, de propósito, no PowerPoint, sobre a história dos direitos gays. E quando estavam falando sobre uma literatura importante e que tinha o simbolismo gay em tudo, a professora não mencionou, simplesmente pulou. E ela sentiu como se houvesse um silêncio na sala de aula. E ela também ficou com medo de falar sobre a sua própria identidade. Então, é um efeito de onda a respeito da própria participação dela. E a lei não limita atividades e coisas como essas, mas ela disse que criou toda uma cultura de medo. E certos eventos, os alunos ouviram que os eventos não podiam ser feitos, os eventos tinham que ser opcionais, e quando quiseram treinar alunos para serem aliados do movimento LGBTQIA+, eles não podiam fazer no horário da escola, tinham que fazer depois da escola, foi o que disseram, né? Ou seja, os alunos notaram muitas coisas desse tipo. É importante conversar com eles, porque eles podem determinar o que foi antes, o que foi depois, e a migração que ocorreu e essa tensão que hoje existe nas escolas.
que é esse acesso aos professores, né? Você falou que chegar aos alunos é muito complicado, só falar com os alunos mais velhos, né? Como é que você consegue chegar nos professores? Como é que é um pouquinho do seu processo de apuração? Porque é uma lei, né? Como é que a gente trata isso? Como questionar uma lei? Quais são os caminhos que você tem, né? Eu estava até pesquisando e vi que os professores, caso eles descumpram, eles podem até ser processados. Então, imagino que seja um medo gigante mesmo, né? Yes, that has been increasingly challenging. Sim, é cada vez mais desafiador. Os professores ficam sob escrutínio, podem perder a sua licença, podem receber um processo judicial, dependendo da lei estadual. Mas sim, essas são algumas consequências que vemos em alguns estados. O que eu faço com frequência é não falar com o professor através de meios oficiais. Eu não uso o e-mail do governo, por exemplo. Eu envio uma mensagem através da mídia social, uso outros métodos de contato. Às vezes, eu pergunto para uma pessoa que conhece eles, aí envio uma mensagem de texto, ou seja, não uso um canal oficial, não através do contrato com a escola. Eu uso as redes de pessoas que se conhecem e que podem falar em meu nome para eu entrar em contato com outra pessoa. Aí eu escrevo uma introdução bem longa sobre quem eu sou, como eu pratico jornalismo, e eu incluo os links das histórias que eu cobri no passado para mostrar que eu posso escrever uma história sensível que vou proteger a identidade dos jovens e dos professores, se necessário também. E vai depender do estado. Depende do nível de conforto dos professores. Se eles acharem que podem perder aí o seu sustento, eu não quero colocar isso em risco. Há professores que participam de ações judiciais, aí eles se sentem mais à vontade, porque já estão envolvidos nesse processo. Então, eu conversei com alguns desses professores, e às vezes há professores que estão em posições de liderança, e eles ficam com menos receio de perder o seu cargo, porque já estão lá na posição de liderança. Alguns estados têm sindicatos de professores, aí eles têm um pouquinho mais de proteção no trabalho, aí tem menos receio nesse caso. E boa parte dos estados onde as leis foram promulgadas não tem sindicatos fortes. E há muito sourcing, eu tenho que fazer pesquisa, consome tempo, e o meu editor sabe disso. Eles sabem que vai levar mais tempo para capturar essa história, porque tem muito medo, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não quero gerar nenhum problema para os professores. O que eu vou escrever, não quero que colocar o emprego deles em risco. Vendo a questão, e você traz isso muito na sua fala, de que existe uma tensão, né, entre agora o atual governo dos Estados Unidos, ali o Biden, e também digamos, a independência que esses estados e municípios também têm frente à criação dessas leis. Então, a gente estava até comentando sobre esse conflito, né, que existe. Existe lei federal que garante a proteção para a comunidade LGBTQIA+, ao mesmo tempo que existem agora essas propostas aí, né, batizadas de Don't Say Gay. Então, trazem também essa perspectiva e criam todo esse cenário que você está descrevendo, né, de medo, de tensão dentro desses espaços escolares. Então, agora falando, nosso tema aqui é também sobre eleição, então a gente percebe que existe, né, esse cenário do governo, dos governos estaduais e governo federal nos Estados Unidos. E a gente sabe que existe também um reflexo das eleições americanas aqui no Brasil. Então, a minha pergunta é, nos Estados Unidos, vocês caminham para que sentido, né? A gente tem ali a Flórida com o governador sinalizando um estado super conservador, e você também tinha comentado com a gente que ele pode ser um candidato à presidência da República, né? Como é que você enxerga, então, os caminhos para as políticas voltadas para isso nos Estados Unidos? Como é que você enxerga para onde vocês estão caminhando? I think that is a really good question. Eu acho que é uma pergunta excelente. Eu não sei a resposta dessa pergunta. Dentro de alguns meses saberemos melhores, porque haverá eleições daqui a 2 meses, são eleições estaduais, e nós veremos como as pessoas estão usando a linguagem para as crianças em termos de LGBTQI+, em termos da publicidade que farão. Nós vemos restrições a respeito de gênero e sexualidade na escola. Isso, às vezes, está ligado a candidatos políticos que defendem os direitos dos pais. Então, os pais têm que ter o direito de escolher o que os filhos vão aprender, não é? E nem sempre tem que se conformar com as normas do cristianismo, do catolicismo. E alguns políticos estão ligados a essa área mais conservadora.
essa parte aí mais ligada à religião, e eles vêm usando isso como uma bandeira para tentar eliminar, então, a menção dessas palavras nas famílias e na escola. Vamos ver como as eleições ocorrem, a gente verá se isso é uma mensagem frutífera ou não na campanha dos políticos, e eu também acho que vemos mais leis, mais projetos de leis sendo introduzidos com relação a esse tópico, a mais agora do que havia no passado. Esse número de leis vem crescendo, então essas sessões legislativas elas vão ocorrer e alguns estados se reúnem a cada 2 anos, nem tiveram oportunidade de debater, portanto, ainda. Nós vamos ver se as leis são de fato promulgadas ou não. Nesse momento, há poucos estados que aprovaram a lei do currículo. Outros aprovaram leis a respeito da redução do acesso à biblioteca, impedindo acesso a banheiros para os alunos trans, algumas coisas relacionadas ao ensino, que os professores podem dizer na sala de aula. Vai demorar mais um ano para ver que estados, de fato, vão promulgar essas leis. Eu não sei que caminho tomaremos, mas eu sei que os processos federais levam tempo. A administração do Biden está agora no processo de emitir uma nova regra que ajudaria a proteger os alunos LGBTQI+, ou seja, protegê-los contra a discriminação sexual, incluindo orientação sexual. É isso que nós vemos acontecendo na esfera federal, mas há leis estaduais que estão em conflito com isso. Ou seja, se há um caso no tribunal que ajudar a moldar essa interpretação. E aí nós podemos questionar as leis estaduais e talvez elas sejam removidas. Mas isso tudo leva tempo, especialmente nos tribunais. Poderia durar vários anos até que, de fato, saibamos o que vai ser legalizado, o que não vai ser legalizado. Então, é um período intermediário. Aí os alunos e professores estão tentando navegar nesse mundo para descobrir o que eles podem e não podem fazer. Em muitos casos, os estados podem emitir orientações. Em alguns locais são leis, mas não há orientação. Então, os professores nem sabem o que fazer, o que eles são permitidos ou não a fazer. Que aulas eles podem dar, que aulas têm que limitar. Cabe a eles. E a gente vê muito autodefinição e autocensura, que as pessoas acabam tendo receio também. Sim, Kelly. Ana Beatriz Ait pergunta, né? O governo Bolsonaro vem alimentando opressões voltadas à comunidade LGBTQIA+, à comunidade preta, às mulheres. Acredita que essa situação agravou ainda mais a evasão escolar nos últimos anos? Acho que é isso, né? Quando a gente fala um pouco, né, de orientação sexual, de gênero, a gente está falando também dessas pessoas estarem confortáveis no ambiente escolar. A gente está falando de aprendizado, a gente está falando de tudo isso, né? E questão de gênero, às vezes, vai muito para a questão de orientação sexual, mas a gente está falando também de violência contra a mulher, a gente está falando, né, dessa misoginia que existe, machismo, e se a gente não pode falar sobre isso, gravidez na adolescência, a gente viu aqui, né, em meses anteriores, comentando um dos grandes problemas da pandemia. Então, são questões que, discutindo ou não, estão aí na sociedade. Então, como é que a gente, como jornalista, pode fazer isso? Eu peguei até uns dados aqui na pesquisa. Aqui no Brasil, eu não sei se a gente tem exatamente um dado de discriminação contra pessoas LGBT dentro da escola. Essa pesquisa é dos Estados Unidos, mas ela mostra que quase 33% dos estudantes de 13 a 21 anos disseram que perderam um dia de aula no decorrer do mês porque se sentiram inseguros ou desconfortáveis. E mais de 77% disseram que evitaram ir a eventos extracurriculares da escola porque se sentiram inseguros ou desconfortáveis, né? São dados da Pesquisa Nacional de Clima Escolar, de 2019. E como é que... Eu acho que esse é um caminho, né? De repente, a gente tentar entender os impactos até educacionais, né, desse tipo de medida, para a gente conseguir mensurar isso na educação, né, Kelly? Você tem feito isso por aí? Existem mais estudos? Como é que você vê isso? Yes, so there are some Sim, há dados não governamentais, há ONGs nos Estados Unidos que são bem conhecidas fazendo pesquisa com jovens, em grande escala, fazendo esse mesmo tipo de pesquisa que você falou para rastrearmos ao longo do tempo. Isso existia até mesmo antes da pandemia, né? Então, no geral, nos Estados Unidos, os alunos que se identificam como LGBT têm altíssimas taxas de tentativa de suicídio,
de depressão, de ansiedade, de outros problemas de saúde mental e emocional. E a gente vem ouvindo falar sobre isso durante a pandemia, mas piorou, né? Alguns alunos remotos, eles se sentiram menos preocupados com a identidade e eles exploravam então mais as coisas estando em casa, mas há muito prejuízo mental, da saúde mental. O que a gente não viu ainda foi estudos de grande escala, com essas novas rodadas de leis, como isso afetou as pessoas, como piorou as coisas. Nós temos uma ideia de baseline, porque os alunos já lutavam com problemas de saúde mental, eram problemas agudos, mas não sabemos se as leis pioraram isso de maneira exponencial ou não, não sabemos. Eu tenho dados, assim, esporádicos de conversas com os alunos, comparando aí como eles se sentem agora e como se sentiam no passado, mas geralmente os alunos se sentem menos acolhidos do que se sentiam antes. Isso gera mais ansiedade. Mas eu não tenho uma pesquisa de fato ainda que avaliou profundamente nos estados que promulgaram essas leis. Na verdade, é um movimento que a gente está vendo, mas os dados virão. O nosso governo federal está trabalhando para rastrear melhor o resultado educacional de alunos que se veem como binários, e isso pode incluir os trans também, às vezes. No nível federal, nós não temos um bom método para monitorar esse grupo, e é uma mudança que nós queremos promover, para que no futuro todos os dados federais possam incluir esses alunos também, como um grupo. Porque alguns estados fazem isso, mas não no nível federal. Eu acho que temos que monitorar os dados, garantir o aprimoramento dos dados, e a gente fica de olhos abertos para esse tipo de pesquisa, para incluir também esse tipo de grupo na nossa cobertura. Malu escreve, né, que as pautas da comunidade LGBTQIA+, têm grande conflito com grupos religiosos que ganharam ainda mais poder dentro da política durante o governo Bolsonaro. Como é possível trazer educação de sexualidade e gênero para dentro das escolas brasileiras quando existe tanto poder nos grupos que tratam as discussões como doutrinação? Eu acho que acho que até um ponto agora a gente entra que existe essa diferença muito grande, porque se a gente olha para os Estados Unidos, como Kellen está trazendo, de que o governo americano busca ali leis, né, para proteger a comunidade LGBTQIA+, como um todo, a gente percebe ataques muito ferrenhos, né, e um discurso, assim, uma narrativa muito forte do próprio presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, contra as comunidades, né? E isso envolve essas minorias, contra as mulheres. A gente viu Vera trazendo agorinha para a gente essa situação. Então, acho que a gente tem um grande desafio. A gente já teve propostas de leis, né, como em Alagoas, e o próprio STF já derrubou leis que considera inconstitucional, que tenta trazer essa questão de escola sem partido, que é para não trazer o que chamam de ideologia de gênero, que não existe, né, para reforçar isso. É um termo que tem sido muito usado nos últimos anos pelo governo brasileiro, e aí dando um pouco de contextualização também para Kellen sobre isso. Então, eu acho que tem que manter muito isso, né? Agora, trazendo uma perspectiva, a gente precisa que o judiciário também brasileiro mantenha essa postura, né? Então, se já tem esse entendimento na corte, muito possivelmente não deva avançar esses outros projetos de leis. Então, eu lembro que em Roraima, por exemplo, meu estado, agora, mais recentemente, a Câmara de Vereadores aprova uma lei que proíbe essa questão de banheiros unissex, né? Então, você acaba trazendo um discurso que não permite, e é o que Kellen traz ali um pouco na fala dela, de que pessoas que são trans, pessoas que são transgêneros, acabam não conseguindo ter acesso e sofrem isso. Então, a gente acaba tendo a escola como um espaço que, às vezes, reproduz esses discursos, né, enquanto a gente deve realmente reforçar que a escola é um espaço para você discutir tudo isso, trazer, né, essas questões que a gente está discutindo aqui. Então, quando você tem esses discursos contrários para que a escola seja uma escola sem partido, que não trate sobre orientação de gênero, sobre educação sexual, você acaba impedindo que a escola desconstrua esses preconceitos que existem e acabam que se tornam espaço, às vezes, corre o risco de se tornar espaço sem representatividade. Então, eu acho que tem muito mesmo essa questão da religião, né? Assim, é um peso muito forte, é um peso que existe no Brasil, e que, infelizmente, a gente continua tendo o governo que reforça muito esses estereótipos. Podemos passar. A gente, nesse contexto, né, Kelly, um dos episódios que ficou bem marcado foi do CEO da Disney, né, que ele chegou a fazer uma doação em apoio
ao projeto da Flórida, se não me engano. Depois, os funcionários publicaram uma carta dizendo que sofriam censuras dentro da Pixar, de que não podiam, né, desenvolver projetos LGBT, ou mesmo, né, personagens, manifestações de carinho. E aí a gente teve depois um recuo, porque a empresa viu que isso gerou um impacto muito negativo, né? E aí acabou fazendo uma doação, é o que o Paulo José Ramos Pinheiro destaca aqui, que fez uma doação de 5 milhões de dólares para organizações LGBTQIA+. Isso, de alguma forma, enfraqueceu o movimento? Ou não fez muita diferença? Como é que foi isso por aí? I don't cover Florida particularly, Eu não but cubro a Flórida, mas eu acompanho as notícias. Não sei se fez uma grande diferença. A lei ainda está para ser promulgada, isso afeta os alunos nas escolas, né? O Estado ainda está nesse processo de gerar regulamentações para o que os professores podem dizer em sala de aula. Em vários estados, nós vimos que a tentativa de envolver a comunidade financeira, comunidade empresarial, para que usem o seu poder. Nós vimos algo semelhante na Carolina do Norte, porque eles iriam impedir um torneio de basquete, e aí iam transferir o local por conta da legislação antitrans. Então, nós vimos a empresa e as empresas tentando usar a sua fortaleza, o seu poder, para promover o evento ou para protestar contra as leis. E isso, às vezes, pode ter um efeito bom, porque são empresas grandes, né? E a Disney é um dos maiores empregadores da Flórida, então com certeza deve ter feito diferença. Não foi feito em toda a parte, então é difícil dizer se funciona ou não, mas com certeza isso está acontecendo, estamos testemunhando isso. E no nível da escola, eu acho que as coisas não mudam para os adolescentes, porque a lei está lá e os professores têm que seguir as leis e regulamentações. José Brito pergunta, Kellen, como você avalia o papel da imprensa americana nesse momento sobre a defesa da agenda LGBTQIA+, dada a divisão entre essas propostas de governo, né, e as decisões estaduais? Como que o jornalismo se posiciona nesse cenário? yeah, I mean, I think it's interesting. We have different Eu acho kind que é of interessante. Nós temos grupos de jornalistas que estão cobrindo. Nós temos os políticos que cobrem a sessão legislativa, que falam das leis e como o governo federal está em conflito com os estados, com o governo estadual. Temos pessoas que acompanham os desafios à democracia atuais. O presidente Trump, quando ele estava ali na sua administração, ele usava uma retórica que era contra a comunidade LGBT, e é claro que ele deflagrou parte do que está acontecendo agora aos governadores que se consideram os discípulos, na verdade, defensores do Trump, e eles continuaram a usar a mesma retórica do Trump. E temos o governo federal atual que está tentando promulgar algumas dessas leis. Nós temos os jornalistas políticos que fazem esse trabalho de avaliação e os jornalistas de educação que estão tentando acompanhar os efeitos tangíveis dessas leis. Eu, por exemplo, eu converso mais com professores e alunos para tentar entender como isso mudou o ambiente nas escolas, como mudou o aprendizado para os alunos. Será que ficou mais difícil? Quais são as questões de saúde mental e emocional que as crianças estão enfrentando? E, no geral, nós temos grupos de jornalistas que estão cobrindo gênero especialmente. Por exemplo, o direito de aborto, né, na verdade, foi derrubado recentemente. E nas escolas, agora, há muitos problemas que os psicólogos estão atendendo, os pedagogos, com relação aos direitos do gênero, os direitos das mulheres, os direitos dos trans. Tem muita coisa para cobrir. E quem faz melhor isso são aqueles que acompanham de maneira consistente esse assunto, que ficam sempre fazendo perguntas ali, no campo, ao vivo. E às vezes a gente vê as batalhas políticas sobre quem disse o que num certo estado, isso está em conflito com o governo federal, e a gente também precisa avaliar lá no campo, na realidade, como as leis estão afetando as pessoas, até mesmo antes da promulgação das leis. Mesmo que as leis não sejam aprovadas, a gente vê os efeitos acontecendo.
na verdade, já é introduzida, isso gera receio, os professores ficam mais cuidadosos, e há estados que tomaram medidas antes mesmo da promulgação das leis, eles removeram conferências de professores, por exemplo. Então, mesmo se as leis não forem promulgadas, elas podem afetar o sentimento das pessoas, deixando-as mais receosas. Então, a função dos jornalistas, a responsabilidade é cobrir tudo isso, trabalhando com as pessoas lá, no campo, na realidade, para mostrar os efeitos das leis, para que as pessoas que fizeram as leis sejam responsabilizadas também. Kellen, a gente vê aqui no Brasil também. Por que você acha que essas minorias são sempre tão atacadas por governos, né, extremistas, por governos conservadores? Por que essa pauta sempre volta, né? Eu lembro de estar cobrindo o Plano Nacional de Educação, a tramitação no Congresso Nacional, e às vezes tinha sessão que a gente estava discutindo orçamento, não tinha nada a ver com isso. E aí vinham determinados grupos e puxavam essa pauta e falavam, não, tem que tirar a orientação sexual, tem que tirar a questão de gênero do plano. E conseguiram tirar. Né? Mas estavam ali levantando essa bandeira sempre, né? Parece uma coisa, a gente já se acostumou um pouco com isso, né? Mas por quê? Na sua avaliação, por que você acha que é sempre esse mesmo ataque? I think from a political standpoint here, Olha, do ponto de vista político, aqui nos Estados Unidos, nós temos a retórica e isso afeta as pessoas ficam inflamadas. Eu acho que os políticos acham que isso aumenta o apoio e isso aumenta a chance deles serem reeleitos. O que vemos agora nos Estados Unidos, isso faz parte de uma história mais longa. Nós tínhamos lá nos anos 80, por exemplo, havia o receio da epidemia da AIDS. Na verdade, os professores eram acusados de assédio sexual, e nós vimos uma linguagem semelhante agora também, 30, 40 anos depois. Então, a acusação de professores que querem ensinar sobre orientação sexual e identidade sexual. Nós achamos que isso é importante, ensinar isso para as crianças na escola, e na verdade, dizem para os professores que eles querem só fazer o assédio sexual às crianças. Isso é ofensivo, não é? Isso gera muito prejuízo. E, ao mesmo tempo, nós vemos ataque na comunidade LGBTQI+, nas escolas, e também há um retrocesso a respeito de raça e racismo na escola. É parte do mesmo movimento. Há alguns pais também que têm esse movimento, são famílias muito ricas, e eles não gostam que se fale sobre a opressão dos Estados Unidos aos nativos, aos negros e a outros povos indígenas e à comunidade LGBTQI+, também. Então, nós vemos essas duas coisas se unindo, infelizmente. E há muitos estados que promulgaram leis restringindo o que pode ser dito a respeito de raça e racismo. E LGBTQI+, seguiu um pouquinho essa onda, esse movimento. Nós vemos isso acontecendo na parte legislativa neste ano. E por quê? Eu acho que faz parte do sistema, faz parte da opressão do sistema, e há coisas que vêm se reciclando, coisas que já aconteceram há muito tempo. Quando o presidente Trump estava na administração, ele conseguiu mobilizar apoiadores e que ficaram atraídos à sua postura anti-imigrante e racista, anti-LGBT. E as pessoas carregaram isso para os dias atuais, eu acredito, e faz parte de uma história mais longa. Não sei por que acontece, mas com certeza não é algo novo, não. Eu acho que alguns políticos veem isso como uma ferramenta efetiva para ganhar votos. Leone Gabriel, Canal Futura, pergunta: Kellen, qual a importância da formação dos jornalistas para lidar com as pautas que incluem a comunidade LGBTQIA+, para que não se tornem, né, ou continuem sendo um instrumento de violências simbólicas? De quem deve ser o protagonismo em toda essa discussão? E só complementando, a gente já está caminhando para o final, a gente só tem mais 4 minutinhos. Então, Kellen, até emendando com essa pergunta, né, que dicas você dá para a gente aí, né, aqui no Brasil, para justamente se capacitar para cobrir esse tipo de pauta?
Here in the United States, we have Aqui nos Estados Unidos, nós temos grupos de jornalismo que são dedicados a cobrir essas questões da comunidade LGBTQIA+. Os jornalistas, muitos deles se auto-identificam como da comunidade. Eles estabelecem guias e eu uso essas guias na minha cobertura. Não sei se vocês têm guias e orientações, como nós temos aqui nos Estados Unidos. Vocês poderiam até traduzir as nossas. E as guias e orientações ajudam muito. Falamos sobre linguagem, o que as pessoas preferem. É um coaching sobre como falar com as pessoas, como ser respeitoso, compreensivo, e também dedicar mais tempo no seu relato. Você precisa de mais tempo para construir a confiança com as pessoas. Se você ainda não fez a sua história com relação à comunidade LGBTQI+, você tem que construir a confiança e também gerar evidência, prova de que você fez outros relatos confiáveis, mostrar para as pessoas o que fez no passado. Os repórteres não gostam de mostrar as perguntas, mas quando eu converso com os alunos ou professores, eu sempre mostro as perguntas básicas que eu pretendo perguntar. Eu não acho que a ruína e o fator surpresa ali da minha entrevista. Eu faço várias perguntas e perguntas de follow-up, mas as pessoas ficam mais confortáveis quando elas sabem o que você vai perguntar, o que você gostaria de saber, qual é a perspectiva da sua história. E eu tento ser muito transparente sobre o que é essa história, do que vai tratar a história. Então, eu faço todo um treinamento para que eles possam entender que é um tópico sensível, e eu faço uma abordagem respeitosa, eu quero ter conhecimento, e eu sou deferente aí à forma de tratamento, a como elas se sentem, e então eu digo a elas que é um trabalho normal, que eu estou verificando a escola para ver qual é o ângulo, a perspectiva da escola. E eu trato como entrevistas sensíveis, que levam mais tempo, e eu informo isso para todo mundo. E eu também leio as guias de entrevista para cobrir essa comunidade. E também leio o trabalho de outras pessoas que entrevistaram os alunos LGBTQI+, para saber o que já foi escrito, o que os alunos estão dizendo, e eu uso isso para ser informativo para minhas próprias perguntas também. Perfeito. Kelly, muito obrigada. Muito obrigada, Eu que Josué. agradeço, Mariana. Obrigada, Kellen, por esse papo maravilhoso. Sim, chegamos ao fim. Obrigada, viu, gente, por terem Obrigada, gente. acompanhado. thank you for having me. Agora a gente segue, né, para a próxima mesa. Josué pode